Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vivian, sou psicóloga, sou gestalt terapeuta, neuropsicóloga e hoje eu vim aqui conversar mais uma vez com vocês a respeito de uma pergunta que uma seguidora nossa fez. Se você quer fazer perguntas pra gente, segue a gente aqui no canal e ativa o sininho também para receber as nossas notificações e nossos vídeos novos que são lançados todos os dias. Olha só a pergunta da Cris. Tem um filho de 13 anos que está apresentando comportamentos estranhos. Ele fala sozinho, muitas vezes apresenta comportamento inadequado para a situação e começa a ir muito mal na escola. Inclusive, os professores já nos chamaram várias vezes, pois também perceberam que ele está diferente, sendo que sempre foi um menino muito inteligente. Ele também está se isolando dos demais colegas e muitas vezes não quer sair de casa. Bom, Cris, você fala várias vezes aqui que ele está se comportando de maneira diferente. E a minha pergunta é, diferente do quê? Então, isso quer dizer que ele não se comportava assim até um tempo atrás, certo? E isso nos diz muito, né? Porque um transtorno, geralmente, na maioria das vezes, ele é algo que culmina de algo que já iniciou há muito tempo, né? Então, por exemplo, um espectro autista, por exemplo, a gente vê a criança se comportando de uma maneira isolada, não querendo socializar, não fazendo contato visual com os pais já desde os 3, 4, 5 meses de idade. Claro, às vezes, como é um espectro, nas situações mais leves, essas diferenças, essas inadequações, elas não são tão aparentes assim na tenra idade, principalmente quando bebê. Mas mesmo assim, algo de estranho, algo de bizarro é notado pelos pais, que às vezes nem tem coragem de denunciar, de achar que é errado, né? Ficam com aquela super proteção, não, mas vai passar, não, mas é só agora, não, mas foi porque aconteceu aquilo. Então quando a gente entrevista um pai, uma mãe de um autista, né, que tá fazendo diagnóstico de autismo, que quando ele tem 6, 7, 13, 14, 15 anos, a gente percebe que esse histórico ele veio desde lá de bebê, né? E ele tá culminando com esses comportamentos que agora na escola, ou na adolescência, ou porque os pais se mudaram de cidade, ou porque a avó morreu, ou porque o cachorro mordeu, sei lá, estouraram, né? Mas na verdade eles sempre estiveram ali. Então essa é mais ou menos uma constante quando a gente fala de transtorno mental, ok? Agora, algo pode ter também desencadeado, então a gente fala de questões situacionais, né? Como essas que eu exemplifiquei. Então, vocês mudaram de cidade, ele mudou de escola, um amiguinho mudou de escola, não estuda mais com ele, uma tia que ele gostava muito se mudou. Enfim, N situações podem desencadear, inclusive o bullying escolar pode desencadear esses sintomas que você está dizendo. E claro, se ele sofreu algum trauma, né, dessa natureza, a gente pode estar falando de um transtorno de estresse pós-traumático, ok? Mas me parece, quando você fala que ele ficou diferente, até os professores perceberam que ele está diferente, sendo que sempre foi um menino muito inteligente. Então a minha suspeita aqui é que algo tenha desencadeado essa situação. E aí a gente precisa perceber o que mudou aos olhos da criança. Porque muitas vezes essas mudanças, para nós adultos, são normais, são tranquilas, são corriqueiras. Nos mudamos, mas nos mudamos para uma cidade melhor, nos mudamos para uma casa maior. Enfim, qualquer mudança, né? Parece que, falando assim, existe outra percepção, né? Daquilo que a criança enxerga, daquilo que um adulto enxerga. Então, para o adulto, pode ter sido muito melhor. De repente, uma questão financeira, uma oportunidade de trabalho, uma cidade mais ensolarada, sei lá o quê. Mas para a criança, poxa, ela tinha amigos lá, ela tinha vínculos lá, sabe? Então isso pode ter mexido com ela, mudou de escola, um amiguinho, um parente, enfim, né? Ou o nascimento de um irmão, por exemplo, aquele status que a criança já estava acostumada mudou de alguma forma, né? Então às vezes ela nem tem coragem, na verdade ela não sabe que foi aquilo que deixou ela mudada, que deixou ela inadequada, que deixou ela
sem saber controlar seus impulsos ou sem saber como agir diante da situação. Nem ela sabe o motivo e talvez nem vocês saibam o motivo, né, como pais. Mas a gente precisa prestar atenção, a gente precisa começar a perceber, a gente precisa começar a perceber a ela. Como que um psicólogo faz para estar percebendo esses sinais? Através da brincadeira, através do jogo, através da ludoterapia, né? Então, o psicólogo vai, através do brincar, entrevistar essa criança, né? Entre aspas, porque a gente não vai ficar ali com um roteiro perguntando como é que é teu nome, que série que você tá, quais são os melhores amigos. Não, isso nenhuma criança, nenhum adulto não gosta, né? A gente vai conversar, a gente vai fazer vínculos, a gente vai prestar atenção na criança, a gente vai permitir que ela se expresse sem julgamento, sem expectativa, algo um pouco às vezes difícil, né, para os pais, porque a gente tem expectativas, né? A gente quer que eles sejam felizes, né? A gente quer que eles fiquem tranquilos, a gente não quer que eles apresentem dificuldades, e aí a gente tenta ficar escrafunchando e às vezes agredindo com isso, né? Enchendo eles de pressão de repente. Então a gente precisa entender melhor o que está acontecendo e afunilar. Então você fala aqui que as professoras também viram que ele mudou. Mudou como? Ah, tá se isolando demais com os colegas. Tá, aconteceu alguma coisa com algum colega, não quer mais sair de casa. Aconteceu alguma coisa quando ele saiu de casa, de repente você pode questionar. Filho, vamos lá naquela sorveteria que você adora. Ai, mãe, não quero ir lá. Você sente na cara dele, ele expressa algum medo, algum receio, enfim, e aí você... Nossa, filho, você adorava ir lá, por que você não quer ir lá? Ai, mãe, não por nada. Criança não sabe mentir, né, gente? Criança não sabe mentir. Então, à medida que a gente presta atenção naquilo que ela vai verbalizando, às vezes ela fala assim do nada, tá lá tomando banho e daqui a pouco... Ai, porque a professora brigou com o Joãozinho, colega. Ah, é, filho? Brigou? Como que aconteceu isso? Ah, porque a professora, o Joãozinho não soube fazer a tarefa e a professora falou alto com ele e ele quase chorou. Nossa, filho, que horrível, né? E como é que você se sentiu nessa situação? Então, você abre margem para que ele se expresse, para que ele pesquise dentro dele essa angústia, essa mágoa, que talvez possa ser a origem desse comportamento, porque a criança, ela não sabe gerir, o adulto mal e mal, né, gente, cá entre nós, mas a criança, assim, não sabe gerir esses sentimentos, esses comportamentos, então às vezes ela acaba estourando alguma angústia, principalmente com o problema de aprendizagem, com essa questão de isolamento, com essa questão de agressividade, irritabilidade, muitas vezes batendo nos coleguinhas, ou tendo problema no sono, terror noturno, fazendo xixi na cama, ou tendo escapes de urina durante o dia. Trânsito intestinal também, às vezes, acaba demorando mais para evacuar, né? Fica ressequido, enfim. Perde o apetite, ou fica muito ansioso, muito agitado, fica, né, assim, de forma motora, você vê que ele muda, né? Sempre andava de bicicleta, não anda mais. Sempre ia na casa do fulano, não quer ir mais. Né? Então, essas mudanças, né, precisam ser investigadas e podem ser investigadas pelos pais, devem ser de forma harmoniosa, de forma, sabe, não violenta, sem fazer uma inquisição, né, mas dando espaço para aquela criança verbalizar aquilo que ela sente, sem julgamento, né, porque muitas vezes o que eu vejo? E eu me sondo aqui e acho que, de repente, até eu já pensei dessa forma, porque mãe é mãe, olhar de fora é uma coisa, mãe é mãe, mas de repente o filho fala, né? Ah, a professora brigou com o Joãozinho, eu me senti mal, eu também quis chorar, porque amanhã eu vou lá falar com aquela professora, porque o que ela pensa que ela é? E de repente não é o caso, de repente foi uma percepção que o teu filho teve sobre a situação, mas de repente a professora nem foi grossa. Bom, você deve conhecer a professora do teu filho e sabe se ela é costumeiramente grossa ou não, se ela é faca na bota ou não, mas independente, né? A gente tá falando aqui do sentimento do filho, porque às vezes você vai lá conversar com a professora e teu filho fica com vergonha que você foi, porque daqui a pouco ele é retalhado pela professora, a professora fala pra toda a sala, né? Nossa,
a mãe do fulano vem aqui falar comigo, porque tem gente que sabe lidar, tem gente que não sabe, né? Então a questão é com o teu filho, por enquanto. Se for o caso, se a gente verificar uma constante nesse comportamento, várias reclamações, né? Enfim, se não tem diálogo, mas a professora mesmo já chamou você várias vezes para conversar sobre o teu filho e isso demonstra interesse. Então talvez não seja o caso, entende? Então a gente às vezes acaba não dando margem para a criança se expressar e ela continua dando conta dessa angústia, dessa ansiedade através desse comportamento sintomático, que pode ser agressividade, pode ser isolamento e etc, etc, tá? Então, bom, eu acho que eu consegui mais ou menos diferenciar para vocês o quando se caracteriza um transtorno, quando se caracteriza uma situação que vem de uma circunstância, né? E também algumas dicas aqui do que a gente pode fazer para investigar melhor sobre esses comportamentos diferentes, né? Esses comportamentos problemáticos aí que a gente percebe ou que o professor percebe aí a respeito do nosso filho. Eu espero que você tente colocar em prática algumas dessas dicas que eu dei e caso você ache que não consegue tirar essa informação do teu filho, ele não fala nada, já tentou várias vezes, já percebeu que de repente aconteceu um bullying, de repente aconteceu um problema porque a voz se mudou, ele não consegue superar, não sei o que, procura um psicólogo. Eu estou aqui para te ajudar com isso, tá? A terapia, ela não serve só para louco. Já foi esse tempo, né? Já superamos essa fase e eu acho que a pandemia foi uma prova viva disso, né? Ou todos estamos loucos, né? Porque quem não precisa de terapia de vez em quando, né? Então faça uma consulta, experimente, né? Não deixe o problema se agravar, né? Pega no início. É bem mais fácil de resolver, com poucas sessões de repente já conseguimos, ok? Qualquer coisa, entre em contato com a gente e aproveito para pedir de novo para você curtir esse vídeo, compartilhar de repente com alguma mãe, algum pai, algum professor, de repente que você sente que pode acrescentar, tá? E interage com a gente, manda sua pergunta, manda sua dúvida com relação à psicologia aí que a gente tenta responder, tá bom? Um abraço!